Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um momento aqui de reflexão para você. Nesse momento, você que está aí nos assistindo nesse momento. Eu quero ler aqui Provérbios 24, o versículo 10, que diz assim: se você ficar desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Tem uma tradução que diz: se te mostrares fraco, frouxo no dia da angústia, a tua força ela é pequena. Mas eu quero usar essa tradução aqui, que ela é muito relevante e ela tem uma abrangência muito maior no entendimento. Então ele diz assim: se você ficar desesperado quando se tem que enfrentar problemas, sua força será limitada. Então, não enfrente, meu irmão, os seus problemas como se fosse algo invencível, mas vença os seus problemas com uma oportunidade. Amém? Oportunidade de você sair dele, de você aprender algo que está acontecendo dentro daquela situação. Agora, Provérbios, muito sabiamente, pelo Espírito de Deus, ele diz: se você ficar desesperado quando tem que enfrentar problemas, a sua força é limitada, e é uma realidade. A nossa força, ela é limitada. O nosso limite é o céu. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E se nós, com certeza, irmãos, tivermos alicerçado, embasado em Cristo, na sua palavra, nós vamos vencer todos os obstáculos com Cristo. É ruim se nós não estivermos com Ele, né? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus, ele venceu o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele manda a gente ter bom ânimo, né? Naquele momento que você está fraco, desalentado, né? Bom ânimo, força. Como ele falou para Josué: não temas, Josué, eu sou contigo, eu te ajudo, eu vou te dar força, eu vou vencer os inimigos em teu lugar, Josué. Então, esse limite aqui, irmãos, ele diz: enquanto tem que enfrentar problemas, sua força será limitada se você ficar desesperado. Então, o que eu entendo que quem limita, né, muitas vezes as nossas vidas, quem dá um ponto final somos nós mesmos, porque ele continua dizendo assim, ó: liberta as pessoas que estão sendo levadas à morte, socorre os que caminham tropeçando para o lugar aonde estão mortos. Ou seja, ele está vendo aqui que tem pessoas, né, que precisam ser libertas, porque elas vivem, né, mas a aparência é de vivo, mas eles estão mortos. Ou seja, morto espiritual, né? São pessoas que estão com seus joelhos vacilantes, seus joelhos tropengos, como a palavra de Deus diz, né, em Hebreus capítulo de número 12, o versículo 12, ele diz que a gente tem que fortalecer as nossas mãos e os nossos joelhos tropengos. Os joelhos fala muitas vezes, irmãos, de uma fraqueza, né, onde nós não podemos caminhar, e nós podemos e precisamos caminhar. Nós precisamos estar em Deus, onde nós não podemos muitas vezes não entender, mas é o momento em que nós precisamos dobrar o nosso joelho para que nós possamos caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não importa os problemas, as dificuldades, o importante é que nós estamos olhando para o alto, e se nós olharmos para o alto, a vitória vem com certeza em nome do Senhor Jesus. Então essas pessoas que estão aqui, ó, liberte as pessoas que estão sendo levadas à morte. Quantas pessoas estão sendo levadas à morte? Quantas pessoas, e essa morte é uma morte espiritual. É a pessoa que não tem mais vontade de orar, de buscar, de ir na igreja. Ela não tem mais o desejo de Deus. Ela não tem mais fome, ela não tem mais sede de Deus, da palavra. Ela não tem mais sede de estar junto, de estar congregando.
entendeu? E ela está se alimentando de outras coisas, que aquilo dali é um alimento que não vai sustentar ela por muito tempo, entendeu? Por isso que essas pessoas, elas têm cara de que estão vivas, mas estão mortas. Ele continua assim, ó, não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Todos nós sabemos, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade nós temos que chamar ela para nós e não fingir que está acontecendo. Nós estamos vendo, nós mesmos estamos vendo conosco mesmo. A responsabilidade é nossa. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E o Senhor Jesus, ele disse naquela igreja lá, para a igreja lá em Apocalipse, eles têm, porém, contra ti que abandonaste, deixaste o primeiro amor. Essa palavra deixar no original quer dizer você fazer algo consciente. Embora a gente não perceba, mas a gente está se afastando aos pouquinhos, a gente está deixando a palavra. Nós estamos deixando, nos tornando frágeis diante da situação. E isso é muito fácil para o inimigo, na realidade, ter a oportunidade de nos vencer, né? Já tinha um bispo, né, que dizia, né, olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma situação difícil. Ele dizia, não, se orar ele vai fugir, né? E a gente tem que orar, porque se nós orarmos, com certeza a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele vai fugir de vós. Não tem como ele permanecer, irmãos, aí fazendo essas atrocidades, barbaridades, colocando aí no mundo esse medo, essa loucura, né, deixando as pessoas viver uma vida dissoluta, uma vida, né, sem responsabilidade de si mesma, a responsabilidade. Ele disse, ó, não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, ele sabe muito bem o que se passa no teu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos, ou seja, a sua fé será recompensada. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não sei o que Deus está dizendo. Eu conheço o seu coração, eu conheço a intenção do seu coração, eu sei como está o seu coração, sou eu que sondo, sou eu que esquadrinho o teu coração e a tua mente. E às vezes nós estamos aqui, quando eu vi essa tradução aqui, gente, meu Deus, eu me deleitei nessa tradução, uma tradução assim que tremenda demais. E ele continua dizendo assim, meu filho, come mel, porque você sabe como o mel é gostoso e faz bem ao corpo. Veja o que ele está falando aqui. Ele assim, ó, meu filho, coma mel, porque você sabe como o mel é gostoso e faz bem ao corpo. Agora tem pessoas que estão fazendo o quê? Pisando o favo de mel. Provérbio 27:7 diz, né, que a alma farta, essa pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce, né? Ou seja, nós estamos vivendo num tempo difícil, um tempo amargo, né? Mas o amargo, ele se pode tornar doce. Agora o problema é nós pisarmos o favo de mel, porque a nossa alma está farta, não de Deus, mas farta de outra coisa, né? Ou até farta, né? Farta a presença de Deus, né? Como o próprio Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, ou seja, a minha presença te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza, querida, ela é aperfeiçoada no poder de Deus. Quando nós olhamos Efésios 6:10, ele diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não pise o favo de mel, não pise a palavra de Deus. A promessa de Deus ainda está de pé para todos nós. Nós temos uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus, ela é linda, ela é poderosa. Ela pode nos levantar, pode nos erguer, pode colocar em lugares altos em Cristo Jesus. Nós podemos vencer todos os obstáculos. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É o que diz essa tradução. Mas essa tradução aqui, ela diz assim, olha só. Se você ficar desesperado, quanto tem que enfrentar muitos problemas, a sua força será limitada. Quantas pessoas ela tenta fugir dos problemas, porque os problemas parecem que se agigantam na vida dela, e às vezes ela precisa correr, fugir daquilo dali,
E o problema não é para você fugir, o problema é para você solucionar. Porque se você não solucionar um problema, daqui a pouco vem outro, aquele vira uma bola de neve, e assim sucessivamente, e nós não conseguimos depois, então, ter domínio da situação, ter domínio das coisas que muitas vezes nos cercam, justamente para tentar nos enredar com as armadilhas, com as ciladas do diabo, na fraqueza espiritual, né, irmãos? E ele diz assim: você, homem perverso, não tente destruir o justo. A traição não pense em destruir a sua casa. Você, homem perverso, não tente destruir o justo. A traição, não pense em destruir a sua casa. Este homem perverso aqui é o maligno. Este homem perverso aqui é o mal. Entendeu? Que está tentando fazer o quê? Destruir o justo. Ou seja, ele vem com traição. O inimigo, ele é traiçoeiro. Ele tem os seus ardis, ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas formas. A Bíblia diz que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Muitas vezes a gente acha que está ouvindo um anjo falar conosco, e na realidade é o próprio Satanás. Então ele está tentando o quê? Destruir a nossa casa. E a Bíblia diz que ele vem com traição. É ou não é? Aí o versículo de número 16, muito lindo e muito tremendo. Ouça esse versículo que diz assim: porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele pode cair 7 vezes, ele sempre terá força para começar novamente a vida. Ei, nós podemos, querido, cair, mas ele vai ter força em Deus para reagir, ele vai se erguer, ele vai se levantar, ele não vai ficar parado. O maior exemplo que nós temos disso aqui é Jó. Você está entendendo, irmãos? Porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele sempre terá forças para começar novamente a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jó, ele perdeu tudo que tinha. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde, né? E ficou apenas uns amigos. Mas Jó, ele não desistiu. Jó, ele se fortalecia no Senhor. Ele pegou um caquinho de telha, aquele caquinho de telha, ele representava o Espírito Santo. Jó se fortalecia com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador, é o amigo fiel. E aquele caquinho de telha fortalecia Jó. Nós precisamos ser esse homem, muitas vezes, querido, que se ergue das cinzas como Jó. Essa mulher que se ergue da cinza, entendeu? Como Ana. E olhar para o autor e consumador da fé. Nós precisamos nesse tempo agora nos unir em oração, nos unir em clamor pelas nossas famílias, todo mundo junto, sem parar, sem desistir, sem retroceder, dizendo que Deus é maior e dizendo que Deus é melhor. Jó, depois de um certo tempo, Jó disse: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Muito bem, Jó, ele temia mesmo. Nós sabemos que Jó, ele temia. O capítulo 4 e o versículo de número 3, 2, 3 e 4, ele diz assim: tu fortaleceste, né, o amigo de Jó, tu fortaleceste os fracos, tu ajudaste aquele que estava caído, com as mãos fracas, com os joelhos vacilantes, mas chegando a tua vez, agora tu te abates, Jó. Ou seja, que coisa tremenda, né, irmãos? A gente olha os outros passar por luta, a gente olha os outros passar por problemas, mas muitas vezes não é com a gente, é ou não é? E nós olhamos, mas quando chegar a nossa vez, a gente se abate, a gente torna, né? A gente volta para o pó, a gente volta para a cinza, é ou não é, irmãos? E a Bíblia, ela é linda, porque quando chega no capítulo de número 19, o versículo de número 25, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor, ainda neste meu corpo, com essa minha
pele consumida, eu verei a Deus. Jó estava na cinza, Jó estava só na pele e no osso, mas ele tinha uma esperança indivisível. Jó tinha uma esperança imutável. Quando chega no versículo capítulo 42, Jó diz: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. A Bíblia diz que Deus restituiu o último estado de Jó muito maior do que o primeiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Se erga, você que está aí nesse momento. Eu não sei quem vai estar ouvindo, mas se você está ouvindo, você está assistindo, é porque você verdadeiramente quer se levantar, quer se erguer do pó e da cinza, porque Deus, ele tem uma promessa para a tua vida. Deus tem uma promessa para você. E essa promessa, querido, nós temos que andar sobre ela. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu. E ele não deu mapa, ele não deu GPS para Abraão, mas Abraão saiu andando sobre as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus para se erguer, para se levantar, para estar à frente e não para estar atrás, para estar em cima e não para estar embaixo. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força realmente será pequena. A palavra Paulo, ele nos diz em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Quem te fortalece é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente nessa hora. Que Deus possa conceder-lhe os desejos do coração nessa tarde. Que Deus possa verdadeiramente conceder os desejos do teu coração nessa tarde de bênção, essa tarde onde com certeza Deus irá, com certeza nesse momento Deus está falando com você. Amém? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. As circunstâncias não são maior do que o nosso Deus. As circunstâncias não são maior do que aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário pela tua vida, pela minha vida, meu irmão. Jó, a mulher de Jó ainda disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Tu ainda mantém integridade com esse Deus. Ele disse: como tu falas, uma louca mulher, aceitasse o bem de Deus com prazer, não aceitarias também tu o mal? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não parou, Jó não desistiu, a confiança de Jó estava em Deus. Que a tua confiança esteja em Deus, no Senhor da glória, aquele que pode mudar situações, aquele que pode mudar a vida. Jó 14, o versículo 7, o que ele nos diz ali? Jó 14, o versículo de número 7 diz: há esperança para a árvore, há esperança para a árvore que se for cortada. Sim, porque muitas vezes você poda uma árvore para que ela produza, para que ela dê mais frutos, para que ela fique mais viçosa, mais verde. Ele disse: se o tronco morrer na terra. Aí na ótica humana, irmão, infelizmente não tem como aquela árvore produzir frutos. Mas ele diz no versículo seguinte: mas ao cheiro das águas brotará e dará fruto como uma planta nova. Ou seja, recomeçar. Isso é recomeçar, isso é reviver, isso é você tornar a sua vida verdadeiramente uma vida nova em Cristo Jesus. É você sair da cinza, é você realmente crer que a mão de Deus é sobre a tua vida, que a mão de Deus com certeza vai te erguer, vai te levantar. Em nome do Senhor, Deus de Abraão, fique com essa palavra nessa tarde para a sua vida. Amém? Fique conosco aí. Em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Aleluia, Jesus. Tudo que você pediu a Deus, Aleluia, Jesus.
está vindo. É verdade, Pai. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar. Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo à sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Vai passar, meu querido. Aliás, já passou. Já passou. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia. Que Deus abençoe você nessa hora que você estiver ouvindo, meditando nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Que a mão de Deus, do onipotente, o poderoso, o soberano, seja sobre a sua vida, hoje, amanhã e sempre.